Então, nesse vídeo, né, a gente vai verificar como é que a gente faz para cadastrar, né, as contas aqui no nosso banco DB, no nosso sisteminha bancário aí. Então a gente vai começar, né, montando esse formuláriozinho, que é aqui ele está com apliquei um design e tal, até eu peguei esse design, está disponível na internet, né? Então quem quiser pesquisar sobre ele, é, basta pesquisar em colorlib.com. Vou deixar o link lá aqui na descrição do vídeo para quem quiser estar acessando. Mas não precisa necessariamente ser, né, esse tipo de formulário, né? A gente pode trabalhar até com um formuláriozinho mais simples. Esse aqui já é ele com template, né? Mas ele poderia ser também um formuláriozinho aqui, é, mais simples. Vou abrir aqui para vocês poderem ver, tá vendo? Então esse cara aqui também ele vai ser capaz de fazer, né? O legal é a gente usar o design, né, para poder dar uma aparência melhor, porque o que mantém o nosso usuário é, visitando o nosso site e tal, né, muito tem a ver com a aparência. Óbvio que além do funcionamento, que é o que a gente está trabalhando, mas a aparência é muito importante, tá? Para manter o design aí, o usuário feliz de estar navegando pelo nosso site, né? Então a gente vai colocar esse cara para funcionar. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de tudo tá com essa tabelinha, né, que vai receber essas contas definida lá no nosso banco, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês. Eu já estou com o MySQL aberto, mas eu vou sair para a gente poder repetir todo o processo aqui, né, para quem não viu. Então, acessando lá o Champ, né, para quem tem o Champ aí instalado e tal, enfim, você acessa o painel aqui, ó, né, deixa eu fechar esse cara aqui também. Então você vai abrir o Champ, né, o Control Panel, ativou o MySQL e o PHP. Você vem aqui no Shell, botãozinho do Shell, né, ele vai abrir a janelinha para você. E aí você vai se conectar no banco, né, MySQL -u root. Se o seu usuário for esse, for o padrão da instalação, ele não pede senha, né, você dá um Enter, ele carrega, né? A gente já tinha criado o nosso banco, então a gente pode dar aqui um show databases, né? Recordando aí do vídeo anterior, o nosso banco DB está aqui. Quem não assistiu o vídeo, recomendo dar uma olhadinha ali no PHP Aula 6, onde a gente cria conexão e tal. Então, onde esse banco foi criado também. Nós vamos acessar o banco agora, né? Use banco DB. E vamos verificar as tabelas que existem aqui dentro. Show tables. Então observe que o nosso banco DB não tem tabela nenhuma. O que a gente vai fazer agora é criar uma tabela. Eu já deixei os scripts prontos, né, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Então tá aqui, ó, a nossa tabela de contas, né? Existe as videoaulas de MySQL aqui para vocês acessarem, para entender como que esse código funciona. Mas basicamente a tabela de contas ela reflete lá a nossa classe conta, né, que a gente vai manipular nesse sisteminha aqui, né, onde vai ter o número da conta, o saldo e o titular, né, que é os elementos aqui que a gente vai trabalhar. Então a gente vai criar essa classe também para estar trabalhando e tal. A gente vai transformando o nosso sistema cada vez mais orientado a objetos, né? Mas por hora aqui nós estamos no relacional, então esse é um banco, é uma tabela do banco de dados, né? Então eu recomendo vocês digitarem os códigos SQL em um editor de texto, né? Justamente para se você precisar modificar, que é muito mais fácil do que lá no shell do MySQL. Digitou o código, né? A gente vai selecionar aqui, ó, copia, né? Ctrl C. Vamos voltar lá no nosso MySQL, né? Deixa eu abrir ele aqui. Eu tô achando, ele está aqui, ó. E aí eu vou colar. O código está aqui, tá me dando um executei na hora que eu der o enter. Ele executou, né? Então eu vou repetir o show tables, né? Então vamos lá. Show tables, mais fácil do que voltar.
Tá aqui a nossa tabela contas criada. Se eu quiser, eu não me lembro qual era a estrutura dessa tabela, quais os campos da tabela, tipo de dado. Você dá o comando desk e o nome da tabela, desk de describe, né? E o nome da tabela, ó, contas. E aí ele mostra para você, né, a estrutura da tua tabelinha, com as colunas que tem, né? Tipo de dado de cada coluna, se pode ter nulo ou não, né? Então, onde está yes quer dizer que não precisa ser informado, pode ter nulo. Chave primária, né? Dali a gente no curso lá de MySQL eu discuto isso com vocês. Isso tem valor default e tal, enfim, mas é para a gente poder ver a estrutura da nossa tabelinha. Se eu quiser verificar se essa tabela possui dados, então vou dar um select asterisco from contas. Vou listar todo o conteúdo da tabela. Obviamente, como a gente acabou de criar, a tabela está vazia. E aí a gente vai colocar dados nela a partir lá do nosso PHP, tá bom? Do nosso formuláriozinho. Então vamos a ele, né? Para a gente poder identificar algumas coisas. Bom, seja no formulário usando template com CSS e tal, bonitinho, ou naquele que tem só o código HTML aqui sem nenhum tipo de design, né, é importante a gente destacar alguns pontos, né? Primeiro, a página que vai ser chamada quando você enviar os dados, né, com o botão submit. Então ele vai chamar esse arquivo cru de contas PHP, tá? Que a gente ainda vai criar. Não tem problema você informar ele aqui e ele ainda não existir, tá bom? A gente vai criar esse cara, ele que vai fazer a inserção lá no banco, tá joia? Então, outra coisa que a gente precisa deixar bem definido aqui, bem especificado, é o método post, né? Porque a diferença do get para o post, né? O método post, os dados são enviados sem aparecer na URL. Né, no caso do post, eles vão ocultos, muito adequado para formulário. Existem algumas situações que eu quero que os dados sejam enviados e façam parte da URL, e eu, inclusive, no meu código, manipule aquela URL. Aí o método aqui seria o get, tá? Mas não é o caso, nós estamos trabalhando com formulário, então é importante a gente usar o post. Uma outra coisa, cada campo lá do teu formulário, você precisa dar um nome para ele. Né? Eu costumo usar o prefixo lá para a caixa de texto, né? TXT e o que ela está armazenando. Então, no caso aqui, ó, TXT número. Tá? Também coloquei aqui TXT saldo, TXT titular. Esses caras aqui são importantes, que é a informação que a gente vai pegar lá do outro lado, né? No PHP. Quando ele chamar essa página aqui que a gente clicar no submit, ele vem e identifica o que você preencheu naquela caixa de texto a partir do nome que está aqui. Então aqui eu vou pegar o conteúdo lá da nossa caixa de texto, tá bom? Então, com o nosso formuláriozinho pronto, a gente vai precisar criar, né, o cru de contas, né, que é essa classezinha aqui, né? Esse código que por enquanto a gente está só manipulando, a gente vai transformar isso daqui na classe conta e vai manipular a classe conta também, tá? Transformar isso aqui em orientado a objeto, mas vamos fazer uma coisa de cada vez, né? Primeiro vamos testar, ver se ele vai estar gravando direitinho, e depois a gente converte criando a nossa classe conta e manipulando os dados aqui, tá bom? Então, vamos lá, né? A conexão a gente já tinha criado, né? O Connection PHP, quem não viu como criar, volta lá no PHP aula 6 que está esse Connection PHP, como é que a gente cria, né? Então eu estou criando uma instância, né? Estou criando um objeto da conexão aqui, ó, dando um new no connection, passando os valores de conexão. Então eu passo o servidor, né, que é o localhost, o usuário é o root, não tem senha, e o banco que eu estou manipulando, tá bom? Eu pego lá dentro da nossa classe connection, né? Ela tem um atributo público lá que é o com, o underline com, né? Que vai guardar a conexão, tá? Então essa variável que eu estou usando aqui, né? Ela é uma variável que representa, né? Ela é um objeto da classe connection, e aí eu vou manipular o atributo com, né? Nesse caso aqui eu estou simplesmente definindo se der algum erro na conexão, né, para ele interceptar e gravar nesse erro connection aqui,
tá bom? Então, se der algum erro, eu estou dentro de um try-catch, né? É um bloco que fica, vamos dizer assim, ele consegue interceptar exceções que são falhas e dar um tratamento adequado para evitar que o usuário receba lá na tela uma mensagem de erro esquisita, né? Então, a gente vai dar um tratamento aqui se houver algum erro na conexão. Bom, aqui nós estamos pegando os dados que vieram do nosso formulário. Tem uma aula lá atrás também falando sobre manipulação de formulários em PHP. Então lembra lá do nosso TXT número, TXT saldo, TXT titular, né? São os valores que eu estou passando para cá. Por hora eu estou colocando nessas variáveis aqui, tá? Mas isso tudo aqui vai virar atributo da classe conta. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a classe conta aqui. Isso aqui, como eu disse, é só para a gente poder fazer um primeiro teste. E aí, né, a gente vai criar um código aqui de SQL, né, um SQLzinho básico aqui, um insert into na tabela contas, né, quais são os campos da tabela que eu estou manipulando aqui, e os valores, né, para cada campo que estão sendo preenchidos com os valores que vieram do teu formulário. Lembrando que número e saldo, né, são valores numéricos, né? Um é int e outro é decimal, então são valores numéricos. Eu posso colocar só a variável aqui. Mas no caso do titular, que é uma string, ele tem que estar entre aspas simples, tá bom? Então, tudo que for texto, data, tem que estar sempre entre aspas simples aqui, tá? E aí depois eu vou pegar lá, né, com minha instância da conexão, vou usar lá a propriedade, né, com da conexão, e vou chamar o método exec, que ele vai executar o meu SQL, tá? Se tudo der certo, ele vai dar uma mensagem para a gente de registro inserido com sucesso. Então vamos testar esse cara, né? A gente abre lá o nosso formuláriozinho, né? Vou abrir por aqui para vocês poderem verificar, né? Vamos criar uma conta, né? Já tinha feito alguns testes aqui, né? Então eu vou criar um 234, saldo de 2100, né? E nós vamos colocar aqui a Gertrudes e vamos mandar gravar. Aí ele falou que o registro foi inserido com sucesso. Então vamos verificar se de fato foi inserido com sucesso, né? Indo lá no nosso, no caso aqui no nosso shell lá, né, do champ, né? Eu tinha deixado ele aberto, mas eu acho que eu fechei. Não sei, mas vamos lá de novo, né? Eu vou acessar o cara aqui, né? MySQL -root use banco DB, que eu já sei que esse banco existe, né? E vou dar um select na tabela, select asterisco from contas. Tá lá, olha, a gente acabou de inserir, ela está aparecendo aqui. Vamos fazer mais uma vez, né? Vamos cadastrar um novo, né? Vamos atualizar aqui, olha, para ficar bonitinho. Depois tem que ajustar isso. 23. Vamos colocar aqui, né, um saldo de 321, né? E vamos botar lá o Asdrubal. Gravou. Vamos repetir aqui nosso select e tá lá, tá gravando. Então, essa parte do vídeo, né, eu queria mostrar para vocês como que a gente insere dados em uma tabela no banco de dados, tá? Então, peço para que vocês repitam aí, né, o código, principalmente esse daqui, né, que é o código que vai fazer a gravação. A gente vai transformar, né, criar a nossa classe conta e manipular aqui as propriedades da classe, tá bom? Mas por hora eu preciso que vocês façam esse teste, tá? Vejam aí se está gravando direitinho na sua tabela, criem a tabela lá. E depois, obviamente, eu não vou ficar indo no banco para consultar, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai então criar a classe conta, ajustar o nosso código aqui para a classe conta, e aí a gente também vai desenvolver a visualização dos dados, né? A consulta aos dados aí das contas que a gente está inserindo. Beleza, galera? Então, por esse vídeo é só isso. Até a próxima. Tchau, tchau.